Olá para você ligado na TV Câmara. Olha, o ano letivo já deve começar aí nos próximos dias. Professores, funcionários de diversas escolas já estão se preparando para esse momento tão especial com a chegada dos alunos, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. E hoje nós estamos aqui para bater um papo e falar um pouco sobre isso com o professor Marcos Paludetto. Ele que é professor do ensino médio aqui na cidade de Assis e vai contar um pouco para a gente sobre essa expectativa. Eu imagino assim, que os pais estão aliviados, que os professores estão no aquecimento para esse momento começar, não é, professor? Seja bem-vindo, é sempre um prazer falar com o senhor, porque esse cara aqui entende muita coisa. Muito obrigado, Matheus, pelo convite, né? Aos amigos da TV Câmara que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui pela primeira vez, né? Embora já conversamos sobre esse tema em outros locais, mas aqui na TV Câmara é a primeira vez e é um prazer aqui para a gente falar dessa volta às aulas. Professor também é da área da comunicação, tem o seu canal, o jornal na internet, né? Professor de geografia, que sempre está destacando aí a importância do nosso interior, né, professor? Antes da gente falar um pouquinho desse tema que trouxe aqui nós para essa conversa, como que é? Como é que está o jornal hoje? Então, para quem não conhece, o jornal ele é um conteúdo que eu produzo já faz mais ou menos uns 8 anos. Né? Nós temos o canal no YouTube, com alguns vídeos e algumas entrevistas. Tem um site também, né, que é o jornal.com, com conteúdo com a seguinte proposta: eu sou de Palmital, né? E a ideia é trazer o jornal como um arquivo, como um museu virtual de histórias, de informações, de imagens, que qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre Palmital possa acessá-lo e conhecê-lo, né? Então a proposta é essa, ser um museu virtual, um arquivo virtual gratuito para qualquer pessoa que queira saber um pouco das histórias de Palmital, conhecer a zona rural, a zona urbana, né, as paisagens que se transformaram ao longo do tempo. É só acessar lá o jornal. Tá feito o convite, Matheus. Fica a dica então aí. Professor, como eu te falei, né, agora a preparação para o início aí do ano letivo. Algumas escolas começam já no finalzinho de janeiro, acredito que as particulares, e em fevereiro as da rede pública. Fala para mim, né, como que é, agora descanso merecido, como que é essa volta, se preparar para receber toda essa galera? Como você disse, talvez a alegria maior do retorno das aulas são dos pais. Porque os professores e os alunos, se pudessem procrastinar mais um pouquinho, eles adorariam, né, descansar, permanecer nas suas atividades de lazer, do que assumir o compromisso de volta às aulas. Mas, né, janeiro está chegando ao final, e como para nós que somos professores, o final de janeiro marca o início das reuniões pedagógicas, né, o planejamento, a organização. E para os pais também aquela correria para a lista de materiais, a questão de matrícula que já foi feita, mas às vezes tem as questões para documentação que precisa ser entregue no começo do ano. Então é uma expectativa, né? Então os alunos, hoje acho que muda um pouco, depois acredito que você vai perguntar sobre isso, porque no passado havia um certo isolamento dos colegas de classe quando terminava o ano letivo, porque às vezes moravam em lugares que não eram tão fáceis e acessíveis, e havia uma separação. E hoje, com as redes sociais, mesmo os distantes, eles se permanecem, né, conectados o tempo todo. Todo ano, acho que já é tradicional do brasileiro ouvir que o ano só começa depois do carnaval. E o carnaval parece estar um pouquinho tarde agora. Pega o finalzinho de fevereiro ali, já vai para, acho que comecinho de março, né? Os primeiros dias de março. É verdade isso? Eu acho que na escola... Pega para valer mesmo na escola? Na escola não. Na escola não, porque logo no começo, principalmente alunos que estão no terceiro do ensino médio. Então eles já vêm, né, pelo menos com aquele sentimento que é um ano decisivo, é um ano que vai mudar a vida deles, que tem que fazer uma escolha, definir um curso, se preparar para o Enem. Então acho que o começo do ano ele é fundamental. Talvez cai muito mais assim numa visão um pouco de postergar o máximo possível, mas na realidade acho que todos nós sabemos que o compromisso, né, o carnaval ele dá uma parada, ele dá uma refrescada naquela sequência de trabalho no início do ano, mas antes do carnaval o trabalho é forte também, viu? Quais são os principais desafios? Os primeiros é tentar voltar à rotina do aluno?
tanto para aluno quanto para professor. Porque o cara viaja, vai curtir, ele se desliga mesmo, né? Ainda mais hoje em dia com tanta tecnologia, né? Eu vou falar na condição de professor. A primeira semana, né, os primeiros dias de aula, a gente chega em casa, parece que um caminhão passou por cima. Nossa. Porque é aquela dinâmica dos 50 minutos de aula, você sai de uma sala, entra na outra. Às vezes a escola está começando com um material novo, né? Você tem que preparar a aula, né? Antes que você vá para a escola, você tem o preparo das aulas anteriormente na sua casa. Aí você vai conhecer novas turmas, novos desafios, novas possibilidades. Então, há um desgaste tanto físico quanto intelectual. Depois a coisa entra no ritmo. É igual a pessoa que ficou um tempo sem ir na academia, ela volta, ela começa a sentir dor em tudo quanto é músculos, né? E nós, como professores, eu acredito que isso vale para os alunos também. A primeira semana, os primeiros 10 dias, acaba exigindo muito do corpo e do intelecto. Vocês percebem a mudança ao passar dos anos dessas novas gerações que estão vindo? Uma geração que já passou, galera que nasceu lá em 1980, para essa molecada, digamos assim, que está nascendo agora em 2000, 2005. A vantagem de ficar velho, né, na profissão, de ter uma experiência de mais de 35 anos, é possível fazer várias comparações com o contexto histórico de cada aluno. Então, eu comecei a dar aula em 1988, né, no século passado. E eu peguei toda a transformação da inserção das redes sociais, da digitalização, do smartphone na mão dos alunos. Então, se nós compararmos o que aconteceu nos últimos 30 anos, há uma mudança radical. O curioso é que a escola, ela não mudou muito a sua característica, mas o aluno mudou, né? A maneira como a escola ela foi construída, a maneira como as salas de aulas elas estão dispostas, elas mantêm um padrão que é secular, mas os alunos não. Né? O material mudou, a característica, a interação, a maneira como eles se comportam, os vínculos que eles criam, as relações mudaram muito, muito. Hoje em dia, com tanta tecnologia, como é que faz para segurar o aluno ali naquele hábito da leitura? Qual que é o desafio? O desafio... É estimular mesmo ali na sala de aula? Então, deixar bem claro que eu sou muito a favor das tecnologias em sala de aula, do celular, ele é uma ferramenta fantástica para ser trabalhado, porque você abre janelas, você abre inúmeras conexões que pode trazer aprendizado e conhecimento. Tá? Mas se a gente pensar naquela necessidade da leitura na forma de concentração, de ter um conteúdo que você precisa ler para compreender, uma obra literária, um clássico que vai ser cobrado no vestibular, demanda algo que muitas vezes os alunos hoje têm uma dificuldade, que é a concentração. Eu vou pegar esse livro e durante 1 hora eu vou ler tantas páginas e eu não vou acessar meu celular. Eu vou colocar o celular desligado aqui no canto e vou esquecer. Isso é um desafio muito grande, porque o estímulo aqui do celular é muito intenso e a necessidade de ver se aconteceu alguma coisa nos últimos 15 minutos é muito grande. Então, trabalhar essa disciplina é um desafio, mas não só da escola, principalmente da família. A família também tem que estar junto nesse processo. É isso que eu ia te perguntar, a questão da familiar ali, né? Porque o pai tem que dar esse impulso também. Porque hoje em dia a gente vê a criança já nasce com o celular na mão. Acho que é até mais fácil para o pai ali, às vezes por distração, né? Ó, tá o celular aqui, não me incomoda não, que eu estou fazendo meus compromissos, tenho minhas coisas. E aí a criança já cresce aqui e aquela história do livro na mão acaba indo embora, muitas vezes na questão aí dessa prática, né? Vamos imaginar na televisão, quando a TV começou a ganhar os lares do brasileiro de uma forma intensa, né? Quando ela se popularizou lá nos anos 70, nos anos 80. Qual que era o ritual? Você tinha um sofá, né, um conjunto de poltronas, um sofá, uma TV no centro das atenções e a família toda em frente à TV. Vamos dizer assim, a abertura do Simpson, né? Aquele modelo. Então todo mundo reunido no mesmo lugar para assistir o mesmo programa. Uma família de 4 pessoas. Hoje você pega uma família de 4 pessoas, cada um tem um celular, cada um está no canto da casa. Cada um mergulhando num universo totalmente diferente da pessoa que está do seu lado. Você sai, você vai num restaurante, você vê lá, né? O pessoal, falta fazer um grupo para conversar entre eles ali, porque tá cada um no celular, né? Vou contar uma história que me chamou uma atenção. Eu saí de uma escola, né, numa noite,
e passei para comer um lanche. E aí era um lugar bastante amplo e tinha no pátio um pula-pula. Aí eu fui lá pegar o lanche que eu ia levar para casa e eu notei que tinha 4 crianças, numa faixa etária de uns 5 ou 6. Elas estavam encostadas no muro, estavam com o celular na mão, todas eram no celular, brincando, né, interagindo, assistindo um filme, e o pula-pula sozinho ali. Se fosse num outro tempo, essas crianças estavam correndo, arrancando tampa do dedão, né, esfolando o joelho, brincando no pula-pula, porque a interatividade era outra. Né? O estímulo à brincadeira era outra, estava numa atividade física. Hoje o estímulo está numa atividade mais visual. O professor também é orientado sobre questões emocionais dos alunos dentro da sala de aula, porque muitas vezes passam por problemas em casa e a gente vê hoje uma geração, né, a gente vê em dados e informações que está cada vez mais depressiva. Como que vocês lidam com isso dentro da sala de aula? Muitas vezes aluno que não enxerga o amanhã, não tem perspectiva de nada. Tem alunos que a gente olha pelo comportamento dele, pela atitude em sala de aula, como ele se relaciona com as outras pessoas, ou a falta de relacionamento com as outras pessoas, a maneira como ele chega, né? Às vezes abaixa a cabeça, fica de cabeça baixa, isolado, e a gente imagina que alguma coisa não está legal ali, mas só uma impressão. Agora, existem casos que hoje, por conta do avanço da medicina, das clínicas de atendimento psicológico, laudos chegam até a escola e às vezes nós temos acesso a algumas informações até para poder melhorar e ajudar o aluno nessa situação. Tá? Então, há aqueles casos que nós temos um diagnóstico e há o caso que não tem um diagnóstico de um profissional extra-escola, fora da escola, mas dá para perceber que há um problema ali, há uma dificuldade, essa criança passa por alguma situação que merece uma atenção especial do professor, da escola e principalmente da família. A gente vê uma situação também que hoje aumentou muito, acho que até por conta dessa força da internet, o pedido para o respeito ao próximo. Antigamente eu já até vivi isso dentro da escola, né? Não comigo, mas acompanhando outros colegas, de sofrerem bullying e não ter voz para poder chegar, né, aos pais, à direção da escola. Como que isso é tratado hoje? Ainda existe muito bullying dentro da sala, da escola? Existe. O bullying é uma prática, eu acho que ele está, vamos dizer assim, inserida dentro do contexto escolar, porque é uma característica negativa do ser humano. Mas vamos fazer uma comparação do tempo que eu era aluno, há muito tempo atrás. Então, eu estava na sala de aula com os meus colegas e eu sofria algum tipo de bullying. Porque eu era baixinho, gordinho, tinha uma pinta na cara, então eu era zoado. E isso assim, não que eu gostasse, mas eu sofria um tipo de bullying. Só que quando acabava a escola, a gente se reunia e ia jogar bola junto. Então aqueles que tiravam sarro, que aproveitavam, que zoavam, né, que praticavam uma brincadeira que não era legal comigo, que eu não gostava, né? Porque se você não gosta da brincadeira, a brincadeira não é legal. Mas era o mesmo grupo de colegas de classe que depois da escola a gente estava jogando bola junto, estava correndo junto e se relacionava naquele momento. O que acontece hoje? Você tem o bullying aqui e aí isso extrapola a sala de aula, porque tem a questão do cyberbullying. O bullying ele vai acontecer fora, nas redes sociais, de uma forma muito mais cruel e violenta, que envolve outras pessoas que nem sabem quem são os personagens envolvidos naquela situação. E todo mundo, às vezes, vai se deparar com uma situação de constrangimento e humilhação que um aluno está passando, né? Algo que começou, às vezes, dentro da sala de aula, dentro da escola, e ganhou uma amplitude gigantesca por conta das redes sociais. Então, pior do que o bullying presencial que acontece, infelizmente, é o cyberbullying que tomou conta, né, dessa condição de relacionamento social. As escolas que o senhor trabalha, né, tem alguma iniciativa para tentar combater tipos de preconceito? Sim, as escolas elas são muito participativas, não só nessa questão do bullying, existem às vezes profissionais, psicólogos que conversam, que orientam, que atendem às vezes alunos individualizados para ouvir de situações que estão sendo passadas, como também, só para citar um caso,
setembro é o Setembro Amarelo, né? Questão, né, da prevenção ao suicídio. Nós, muitas vezes, tem palestras, psicólogos vão até a escola para conversar, para dialogar com pessoas que apresentam características como essa. E assim como outras situações. Então, a escola, ela é uma parceira da família. Claro que às vezes o volume de alunos é muito grande, ela não dá conta de todos os problemas, porque além da questão pedagógica, do ensino, da preparação, do que diz respeito à alfabetização, até o vestibular, outras situações elas acontecem ao redor de tudo isso. E a escola ela fica muito sobrecarregada. Mas mesmo assim, ela consegue, na sua limitação, às vezes com poucos profissionais, ela consegue ajudar muito as famílias. Ela consegue fazer apontamentos que às vezes a família não abre o olho, não tem entendimento do que está acontecendo. Agora, ó, isso aqui, não consigo ficar sem, tá comigo aqui, né? Vai tomar banho, vai junto, vou dormir, tá junto, vou viajar, tá em todo lugar. Na sala de aula agora o negócio muda a situação, porque agora é lei. O presidente Lula sancionou em janeiro a proibição do uso do celular dentro das escolas, tanto privadas como, né, nas públicas. Como é que vai ser isso agora, né? Dentro da sala, com os alunos, lidar com essa situação? Porque eu sei que é uma ferramenta que também em sala de aula ajuda muito, né? Para alguma pesquisa, alguma coisa mais rápida. E agora? Em janeiro do ano que vem eu venho aqui para a gente fazer um balanço de como foi 2025, porque é uma incógnita, né? Como você mesmo, isso é uma ferramenta. Toda ferramenta é fruto do conhecimento humano e tem um poder para coisas boas e coisas más, né? Todas elas. Uhum. Eu acredito que o celular, que a maneira como as pessoas podem usar para o conhecimento é fantástica. Mas, por outro lado, dentro de uma sala de aula, eu costumo falar com os alunos, orientá-los, olha, o protagonista da sua vida tem que ser você, não pode ser o celular. Você não pode ser refém da tecnologia, né, do celular, aquilo que as redes sociais apresentam. Você tem que estabelecer como você vai usá-lo. Você não pode ser escravo do aparelho. É o aparelho que tem que trabalhar para você. Mas isso é uma dificuldade muito grande, porque ao mesmo tempo que você tem a facilidade de ter a comunicação com o mundo em sala de aula, num ambiente que é físico, por outro lado, você tem a facilidade de perder a concentração, perder o foco e estar em um lugar apenas de corpo, mas a tua mente está em outro lugar. Então é um desafio. Honestamente, eu não sei como faremos. Né? Eu não sei como que nós vamos lidar com isso. Porque não basta só lidar com a questão do aluno. É importante lidar com a família também. Tem que ter o apoio da família para resolver isso. Porque não vai ser uma coisa que eles vão entrar na sala de aula e vai chegar alguém e vai guardar num lugar. Até onde eu sei, é na sua bolsa. Fica lá dentro e você não pega, né? Então, vai ter que ser um diálogo mesmo ali, porque a gente sabe que sempre tem um que pega embaixo ali da carteira. Eu já tive experiência ano passado e foi muito positiva. A escola fez uma caixinha numerada, então no início da aula, os alunos iam lá e colocavam o celular dentro da caixinha. Da caixinha, assim, um nichozinho, né? E ficava lá, todo mundo ficava vendo. Na hora do intervalo, podia usar, né? Pegava e saía com ele, sem problema algum. E qual foi a vantagem que eu achei muito positivo? Havia uma atenção maior dos alunos na hora de prestar atenção no conteúdo que estava sendo apresentado e na hora de resolver exercícios na apostila. Tá? E muitas aulas, assim, o pessoal, vamos fazer uma atividade agora, a gente vai reunir um grupo, vocês podem pegar o celular para usar o celular para fazer uma pesquisa, para procurar informações sobre o nosso tema, para depois vocês apresentarem aqui as informações. Eu acho que foi possível, não foi uma questão taxativa, não pode usar o celular porque é contra a lei, mas foi positivo no sentido de administrar o equipamento e usar numa hora oportuna. O professor ele pode ter essa autoridade de falar dentro dessa lei aí, ó, não, agora nesse momento vocês podem usar para fazer tal coisa, ou realmente... Não sei te responder isso, Matheus. Tá. Eu preciso ver como cada escola vai lidar com essa situação. Eu acredito que o bom senso seria fundamental, né? E o bom senso, ele é complicado quando se trata do coletivo, né? Porque é cada um, né? Porque muitas falas, às vezes, da família.
Ah, vocês têm que dar um jeito, porque o meu filho leva o celular na escola e fica usando. Tá, mas ele leva o celular porque alguém comprou para ele e alguém permite que ele possa levar para a escola. Exatamente. Posso contar uma situação assim Claro. que ilustra como que o celular pode ser um problema? Eu estava trabalhando numa sala de aula, a aluna falou assim, professor, eu posso atender o celular porque é minha mãe. Eu falei assim, vai filha, atende. Ela saiu para atender. E voltou, eu percebi que voltou com um semblante diferente. Não estava a mesma coisa, estava ali, mas estava em outro lugar. Passou 5 minutos, assim, a minha mãe está ligando de novo, professor. Eu falei assim, vai lá filha, vai lá, vai ver o que está acontecendo na sua casa. Ela saiu e demorou para voltar. E aí eu tinha passado uma atividade na lousa, eu peguei e fui atrás para ver o que estava acontecendo. A menina estava chorando. Ela falou assim, ai professor, é um problema na minha casa, uma coisa muito séria. Eu falei assim, mas isso é gravíssimo, isso aí é caso de polícia. Eu falei para ela assim, já está resolvendo. Tá? Aí eu falei assim, vai tomar uma água, vai acalmar, depois você volta. Aí eu pergunto para você, o que resolveu a mãe ligar para a filha que estava numa sala de aula para falar de um problema que estava acontecendo em outro lugar? Carregou uma coisa ela que não podia fazer nada. Não podia resolver. Nada. Né? Se fosse uma coisa importante, não que não seja importante isso, sim, mas um aluno, um adolescente, ele não vai conseguir se concentrar mais. Aquela aula perdeu, aquele dia acabou o dia. Acabou o dia. Então é um malefício que a facilidade de comunicação instantânea pode acontecer. Professor, qual a dica para o aluno que esse ano ele vai prestar vestibular, que ele está se preparando talvez para um concurso? Ele está no 3º ano do ensino médio, ele vai se formar esse ano. O que o senhor tem para falar? Não só para o 3º ano, mas para todas as pessoas. Leia. Leia qualquer coisa, né? Leia livros, mas assim, não pense naqueles livros que às vezes é aquela obrigatoriedade que é uma cobrança da escola. Procure uma leitura que seja agradável, que você goste. Né? Escolha um tipo de leitura, um gênero para você se apaixonar, para você tomar paixão pela leitura. É a dica que vale para hoje, que valeu há 10 anos, há 50 anos atrás. Porque quem lê, escreve melhor, quem lê tem um repertório melhor, fala melhor e tem uma condição de ter vamos dizer assim, uma interação social muito melhor. Não só na escola, não só pensando em vestibular e Enem, mas pensando na formação do indivíduo como um todo. Então a dica é, leia, procure um livro, um gênero para você se apaixonar e gostar da leitura. Legal. Ó, boa sorte e sucesso para esse ano aí de 2025. Eu agradeço. Só está começando, Só né? começando. Temos mais 11 meses pela frente aí. Professor, quero agradecer, né, a sua presença. Eu falo que você e o Thiago Coxa, qualquer assunto que trouxer, ó, vamos falar sobre isso. Vocês falam e com maior qualidade possível. Eu falo que se eu pudesse, eu queria ter tido aula com os dois, mas não consegui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, fico muito honrado, né, de ser convidado, né? Embora moro em Palmital, eu me sinto um cidadão assisense, porque eu tô aqui nessa cidade há mais de 30 anos trabalhando. Dica para ganhar o título aí também. Aí, ó, vai ser uma honra. Né? Eu vou falar pro meu amigo pastor Edinho. Ah lá. Pastor Edinho, para você, ó, vai ser uma honra ser reconhecido como cidadão de Assis, viu? Que bom. Será um prazer. Obrigado, viu, professor? Eu que agradeço o convite e precisar só convidar que a gente vem aqui com maior alegria, viu, Matheus? Legal, obrigado. Eu agradeço você que está aí acompanhando a gente sempre na programação da TV Câmara, sempre conectado, seja na TV, no rádio ou nas redes sociais. Fiquem ligados, porque a programação desse ano só está começando para você. Até mais.